Primeiro enviamos um pulso de 90 graus. A magnetização longitudinal altera e obtemos magnetização transversal. O que acontece após este pulso quando esperamos pouco tempo? Após o pulso ser desligado, a magnetização longitudinal começa a reaparecer e a magnetização transversal começa a desaparecer. Por que é que a magnetização transversal desaparece? Como já foi referido anteriormente, é porque os prótons perdem coerência de fase. A perda da coerência de fase resulta num decréscimo da magnetização transversal e, portanto, na perda de sinal. Agora iremos realizar algo diferente. Após um determinado tempo, ao qual chamaremos TE/2, que é metade de TE, algo que será explicado mais à frente, iremos enviar um pulso de 180 graus. Podemos ver na ilustração o que acontece. Após o pulso de 90 graus, os prótons vão perdendo coerência de fase. Depois, enviamos o pulso de 180 graus. O pulso de 180 graus funciona como uma bola de borracha. Faz com que os prótons invertam sentido. Então, eles estão a processar na direção oposta, no sentido dos ponteiros do relógio. O resultado é que os prótons que estavam em precessão mais rapidamente estão agora atrás dos mais lentos. Se esperarmos outro tempo, TE/2, os prótons mais rápidos voltam a apanhar os mais lentos. Nesta altura, os prótons estão praticamente em fase novamente, o que resulta numa magnetização transversa mais forte e, portanto, num sinal mais forte. Um pouco mais tarde, no entanto, os prótons mais rápidos já terão passado à frente dos mais lentos novamente e, portanto, o sinal terá diminuído. Para ilustrar isto, podemos pensar numa corrida entre a tartaruga e a lebre que começa na linha de partida. Passado algum tempo, TE/2, a lebre estará à frente da tartaruga. No entanto, quando fazemos com que eles corram de volta pelo mesmo período de tempo, chegarão à meta ao mesmo tempo, assumindo que eles correm a uma velocidade constante. Na experiência, o pulso de 180 graus atua como uma parede na qual os prótons batem e recuam, tal como uma montanha a refletir as ondas sonoras em forma de ecos. É por isso que o sinal forte que recebemos também é chamado de eco, ou spin echo. Após termos o nosso sinal, o spin echo, os prótons perdem coerência de fase novamente e os mais rápidos passam à frente novamente. Esta experiência pode ser repetida com outro pulso de 180 graus e outro a seguir deste e assim consecutivamente. Se traçarmos um gráfico com o tempo e a intensidade de sinal, temos algo semelhante a isto. Uma curva a unir as intensidades de spin echo é uma curva T2. Desta curva, podemos ver que o spin echo, o sinal resultante, vai diminuindo ao longo do tempo. Responsável por isto é o facto do pulso de 180 graus apenas neutralizar os efeitos que influenciam os prótons de forma constante, e estes são as constantes inhomogeneidades do campo magnético externo. Inhomogeneidades inconstantes dos campos magnéticos locais dentro dos tecidos não podem ser anuladas, uma vez que elas podem influenciar alguns prótons de forma diferente antes e depois do pulso de 180 graus. Então, alguns prótons podem estar ainda atrás ou à frente da maioria dos prótons que irão chegar à linha de partida ao mesmo tempo. Então, de eco para eco, a intensidade do sinal diminui, devido aos chamados efeitos T2. Isto pode ser ilustrado com outro exemplo. Imaginando que temos dois autocarros cheios de gente, por exemplo, um com uma equipa de futebol e outra de rugby. Eles estão na linha de partida com dois microfones. Gravamos os sinais de cada uma das equipas que vão a cantar em cada autocarro. Os autocarros partem na mesma direção. Ao ouvir as equipas a cantar, ou seja, enquanto gravamos o sinal, podemos reparar que um dos sinais desaparece mais rapidamente que o outro. Isto pode ter duas causas diferentes. A diferença de intensidade de sinal, ou seja, o som que eles fazem, pode dever-se a propriedades inerentes aos dois grupos e inhomogeneidades internas. Provavelmente, num dos autocarros, um dos grupos não se cansou de cantar tão rapidamente como o outro. Ou então, um dos condutores pode estar a conduzir mais rápido que o outro, ou seja, a perda de sinal deve-se às influências externas, às inhomogeneidades do campo magnético externo.
Para percebermos qual é realmente a razão para o sinal desaparecer, podemos fazer com que os autocarros voltem atrás passado algum tempo TE sobre 2, com a mesma velocidade e durante o mesmo tempo TE sobre 2. Após 2 vezes TE sobre 2, que é igual a TE, os autocarros estão na linha de partida ao mesmo tempo. A intensidade do sinal que gravamos com o microfone depende apenas das propriedades inerentes, ou seja, quão cansadas ficaram as equipas de tanto cantar. Revendo o gráfico do tempo versus a intensidade de sinal, com os vários pulsos de 180 graus, se não usássemos o pulso de 180 graus para neutralizar as inhomogeneidades constantes externas, os prótons iriam ter diferenças mais elevadas no campo magnético quando o pulso de RF fosse desligado. Devido a isto, sairiam de fase mais rapidamente e o tempo de relaxamento transversal seria mais curto. Uma curva a descrever a intensidade de sinal, neste caso, seria uma curva T2'. Este asterisco diferencia o tempo de relaxamento transversal mais curto que em relação a T2 após o pulso de 180 graus que foi referido anteriormente. Os efeitos correspondentes chamam-se efeitos T2'. Estes efeitos são muito importantes na aquisição rápida de imagens, que irá ser abordada posteriormente. O tipo de sequência de pulso usada nesta experiência é chamada de sequência spin-echo, consistindo num pulso de 90 graus e de 180 graus que causa o eco. Esta sequência é muito importante em RM, uma vez que é a base entre as sequências de pulso, tendo várias aplicações. É ainda importante referir que com sequências spin-echo podemos produzir, para além de imagens T2, imagens T1 e densidade protónica.